Um safari dos sonhos pode virar um pesadelo mais rápido do que você imagina. Num instante, você está deslumbrado com a beleza dos animais selvagens da África, e no outro, está lutando pela própria vida. De ataques repentinos a encontros assustadoramente próximos, essas histórias vão fazer você pensar duas vezes antes de planejar seu próximo safari. Fica com a gente enquanto contamos as 15 situações em que passeios de safari na África deram muito errado. Número 15. Ataque de babuínos em Cape Point. Você está em um safari dos sonhos, cercado pelas maravilhas da natureza, quando, de repente, tudo muda. Do nada, o passeio se transforma em perigo real. Foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de turistas em Cape Point, na África do Sul, no ano de 2016. O que deveria ser um momento tranquilo em meio à paisagem espetacular, virou uma cena de caos e pânico. Já pensou como um cenário lindo pode virar uma situação fora de controle num piscar de olhos? Cape Point é famoso pelas suas vistas de tirar o fôlego e pelos encontros com a vida selvagem. Um destino imperdível para quem quer uma experiência de safari autêntica. Mas o que começou como um piquenique sossegado rapidamente se tornou um pesadelo quando um grupo de babuínos apareceu do nada. Esses não eram apenas animais curiosos. Eles estavam agressivos e os visitantes acabaram feridos de forma inesperada. Segundo relatos da época, o ataque aconteceu num momento calmo, quando todos estavam distraídos curtindo o almoço. Os turistas aproveitavam suas refeições quando os babuínos, famosos por serem rápidos e ousados, invadiram o local, pegaram comida e espalharam o terror. Apesar de ninguém ter sido fatalmente ferido, os machucados foram sérios o bastante para causar preocupação. A administração do parque, acostumada a lidar com o comportamento dos babuínos, teve que intervir para conter a situação. Mas o susto já estava instalado. O caso gerou muito debate sobre a gestão da vida selvagem em áreas turísticas. Cape Point continua sendo um destino popular, mas esse episódio reforçou o quanto safaris podem ser imprevisíveis. Até os ambientes mais tranquilos podem se tornar perigosos em segundos. Apesar do choque, alguns turistas depois contaram que a adrenalina fez da experiência algo inesquecível. Para alguns, o ataque virou até uma lembrança marcante. Teve até quem disse que, olhando agora, valeu a emoção. Esse acontecimento serve como alerta. Safaris oferecem momentos incríveis com a fauna africana, mas também podem trazer riscos inesperados. Até onde você estaria disposto a ir em busca de aventura na selva? Número 14. Passeio com leões que terminou em tragédia. O que acontece quando alguém ignora as regras dentro de uma reserva natural? Para uma jovem, em 2018, isso teve um desfecho fatal. Ela estava visitando uma reserva privada perto de Pretória, na África do Sul, e ao sair da área segura, acabou sendo atacada mortalmente por uma leoa. Esse não era um safari comum. Ela participava de um passeio chamado Caminhada com Leões, onde turistas andam ao lado de leões treinados em um ambiente controlado. Só que, mesmo em contextos monitorados, tudo pode desandar num instante. Enquanto tirava fotos um pouco além da área cercada, a jovem claramente subestimou o instinto selvagem dos animais. Sem nenhum aviso, a leoa avançou, derrubou a turista no chão e a atacou com força total. Mesmo com tentativas rápidas de salvá-la, ela não resistiu aos ferimentos. O incidente chocou não apenas a África do Sul, mas o mundo inteiro. Apesar de ser parte de um programa que promovia a interação com humanos, o animal agiu por puro instinto. Especialistas explicaram que a leoa apenas seguiu seus comportamentos predatórios naturais, algo que mostra que, por mais que tentemos domesticar, os animais selvagens são sempre imprevisíveis. Após o ataque, os donos da reserva e a própria prática das caminhadas com leões foram duramente criticados. O caso reacendeu discussões sobre a ética de permitir que turistas fiquem tão próximos de animais selvagens, mesmo quando criados em cativeiro. É uma lembrança dolorosa de que a natureza não pode ser domesticada. Por mais que queiramos viver a experiência selvagem de perto, existe um risco real envolvido. Então, da próxima vez que você pensar em uma aventura bem de perto com a vida selvagem, lembre-se dessa história trágica. Número 13. Ataque de hipopótamo e sobrevivência milagrosa. Deslizando pelas águas serenas da África, tudo parece tranquilo. Até que um susto violento quebra o silêncio e uma luta pela sobrevivência começa. Foi isso que viveu Roland Cherry,
um turista britânico de 63 anos, em 2024, quando seu barco foi atacado por um hipopótamo no rio Zambezi, na Zâmbia. Roland curtia um passeio de canoa, aproveitando a calmaria e a paisagem espetacular, quando a tragédia aconteceu. Um hipopótamo enorme, conhecido por seu comportamento territorial, emergiu com tudo e virou sua canoa com uma força absurda, lançando Roland para o alto. Antes mesmo de conseguir reagir, o animal já o agarrava com sua mandíbula poderosa e o arrastava para baixo d'água. O hipopótamo o sacudiu como se fosse um boneco de pano. Em um esforço desesperado, Roland usou todas as forças que tinha para se soltar e, milagrosamente, conseguiu escapar. Ferido gravemente, ele conseguiu alcançar a margem e foi socorrido. As cicatrizes físicas foram profundas, mas as marcas emocionais ficaram ainda mais. Apesar do susto, Roland sobreviveu a esse encontro terrível, mas ficou claro que o ataque poderia facilmente ter terminado em tragédia. Muita gente não sabe, mas os hipopótamos são os animais que mais matam pessoas no continente africano, mais até do que leões ou crocodilos. Eles são rápidos, fortes e extremamente agressivos, especialmente quando se sentem ameaçados. Esse episódio serve como um alerta assustador. Não importa o quanto você esteja preparado, a natureza sempre pode surpreender, e nem sempre de forma agradável. E aí, você ainda encararia um safari de canoa depois dessa? Número 12. Ataque de girafa à cientista britânica. As girafas, geralmente retratadas como animais calmos, elegantes e inofensivos, são comumente associadas à imagem pacífica da savana africana. No entanto, essa visão encantadora foi completamente desconstruída em 2018, quando Katie Williams, uma jovem cientista britânica, viveu um dos episódios mais assustadores da sua carreira acadêmica durante uma pesquisa de campo na África do Sul. Katie estava realizando um trabalho de observação do comportamento de girafas, parte de seus estudos na área de etologia, a ciência que analisa o comportamento animal. Como bióloga experiente, ela sabia dos cuidados necessários ao lidar com animais selvagens. Mesmo os aparentemente dóceis, ela havia passado dias monitorando um grupo de girafas, mantendo uma distância segura e evitando qualquer aproximação brusca. Porém, em determinado momento, uma das girafas, que até então exibia comportamento tranquilo, demonstrou uma mudança repentina de atitude. Sem qualquer aviso visível, o animal partiu para o ataque, correndo na direção de Katie com velocidade surpreendente. Em segundos, ela foi atingida com um golpe brutal das patas dianteiras, uma das principais formas de defesa da girafa, e jogada ao chão com violência. O impacto já teria sido suficiente para causar danos sérios, mas o pior ainda viria. Caída, ela foi pisoteada pelo animal, que usou seu peso e força considerável durante o ataque. Katie sofreu fraturas múltiplas e lesões internas significativas. Embora tenha sobrevivido, precisou passar por uma recuperação longa e dolorosa, com acompanhamento médico intensivo. Após o incidente, ela declarou que passou a ter ainda mais respeito pela natureza e seus riscos. A experiência reforçou que, por mais sereno que um animal pareça, ele jamais deve ser subestimado. Vale lembrar que uma girafa adulta pode pesar mais de 900 quilos e, quando se sente ameaçada ou encurralada, tem capacidade de causar ferimentos fatais com apenas um golpe. Esse caso serviu como uma lição importante para profissionais da biologia, turistas e amantes da vida selvagem. Não importa o quanto um animal pareça tranquilo, se ele for selvagem, o perigo está sempre presente. E você? Ainda se sentiria à vontade para chegar tão perto de um desses gigantes da savana? Número 11. Ataque de guepardos em santuário turístico. Tirar uma foto ao lado de um animal selvagem pode parecer uma experiência emocionante, daquelas dignas de postar nas redes sociais e guardar para sempre na memória. Mas, para Violet Dlow, esse desejo quase resultou em tragédia. Em 2012, ela e o marido visitaram um santuário de animais na Namíbia, acreditando que o local oferecia interações seguras com guepardos acostumados à presença humana. No santuário, os funcionários garantiam que os animais estavam habituados ao contato com pessoas e que eram dóceis. Violet, confiando nessa informação, se sentiu à vontade para se aproximar dos guepardos. Animada, ela se ajoelhou perto deles, sorrindo para a câmera e se preparando para registrar aquele momento especial. Contudo, bastou uma fração de segundo para que tudo mudasse. Um dos guepardos, que até então estava aparentemente calmo, saltou para cima de Violet e cravou os dentes em seu braço.
O ataque foi repentino, agressivo e completamente inesperado. Outros animais também se agitaram, e a situação rapidamente saiu do controle. Violet gritou por socorro enquanto o felino a mantinha presa, mordendo com força. Seu marido e os funcionários do santuário tentaram afastar os animais com urgência. O ataque durou alguns segundos que pareceram eternos, deixando Violet com feridas profundas, sangramentos intensos e um trauma psicológico que ela levaria por muito tempo. Após o incidente, Violet relatou que o ataque foi um dos momentos mais assustadores de sua vida. Seu marido expressou indignação com o santuário por não ter informado claramente sobre os riscos reais da interação com os felinos. A situação acendeu alertas sobre a segurança em locais que oferecem contato direto com animais selvagens. Apesar de serem frequentemente retratados como felinos elegantes, ágeis e menos ameaçadores do que leões ou leopardos, os guepardos continuam sendo predadores com instintos naturais aflorados. Eles reagem ao ambiente com base no que percebem como ameaça, movimento brusco ou vulnerabilidade. Número 10. Pesadelo em safari de canoa com hipopótamo. Explorar os rios africanos em uma canoa pode parecer uma aventura tranquila e contemplativa, perfeita para quem deseja uma experiência próxima à natureza. Mas em 1996, o guia de safari Paul Templar aprendeu da forma mais dolorosa possível que, mesmo em cenários paradisíacos como o rio Zambeze, o perigo pode estar espreitando sob a superfície. Naquele dia, Templar liderava um grupo de turistas em uma canoa, percorrendo calmamente as águas do Zambeze. A proposta era observar a fauna local em seu habitat natural, principalmente os hipopótamos, que costumam ficar parcialmente submersos e parecerem inofensivos. Porém, tudo mudou em um instante. Sem qualquer aviso, um desses hipopótamos emergiu da água com velocidade impressionante e investiu diretamente contra a canoa. O animal, extremamente territorial, virou a embarcação com uma força absurda, jogando Templar e os outros ocupantes na água. No caos que se seguiu, o hipopótamo se concentrou no guia, atacando com brutalidade. Paul foi mordido, arrastado e, em meio ao ataque, teve um dos braços arrancado. Mesmo diante de tamanha violência, ele conseguiu sobreviver. Um feito extraordinário, considerando que a maioria das pessoas não escapa de um ataque de hipopótamo com vida. Além da perda do braço, ele ficou com cicatrizes físicas e emocionais profundas, que mudaram sua vida para sempre. Os hipopótamos, embora sejam frequentemente subestimados por sua aparência tranquila, estão entre os animais mais perigosos da África. Eles são incrivelmente rápidos, tanto na água quanto em terra firme, e sua agressividade aumenta exponencialmente quando se sentem ameaçados. A história de Templar serve como um alerta severo para qualquer pessoa que pense em participar de um safari aquático. O que parecia ser um passeio relaxante em meio à natureza selvagem quase terminou em tragédia. E você, ainda se sentiria seguro remando pelas águas onde um hipopótamo pode surgir a qualquer momento? Número 9. Leopardo ataca guia dentro de veículo no Parque Kruger. O Parque Nacional Kruger, na África do Sul, é um dos destinos mais populares do mundo para quem busca experiências intensas com a vida selvagem africana. Mas, em 2015, uma excursão que prometia ser emocionante acabou se tornando um pesadelo, quando um leopardo surpreendeu um grupo de turistas ao pular dentro do veículo aberto e atacar o guia. Naquele dia, tudo corria conforme o esperado. O guia e os visitantes estavam em um dos tradicionais veículos de safari, com a carroceria aberta, que permite aos turistas observarem os animais em seu ambiente natural sem barreiras. Eles estavam parados, assistindo à movimentação da fauna, quando o inesperado aconteceu. Sem qualquer aviso, um leopardo, provavelmente agitado ou assustado com a presença humana, saltou direto para dentro do carro. Em questão de segundos, ele mordeu o braço do guia com força, desencadeando um momento de total pânico entre os passageiros. O ataque foi tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. A confusão foi imensa, e a situação só foi controlada após a intervenção de um guarda do parque, que precisou atirar no animal para impedir que o pior acontecesse. Apesar da gravidade dos ferimentos, o guia sobreviveu ao ataque, mas o susto ficou marcado na memória de todos os presentes. Esse episódio deixou claro que, mesmo com todo o preparo e experiência dos guias, os animais selvagens continuam sendo imprevisíveis. Número 8. Tragédia com hipopótamo durante caminhada de safari na Zâmbia. O que era para ser um dia tranquilo de imersão na natureza africana, acabou se transformando em um momento trágico e traumático para Lisa Manders,
de 70 anos, durante uma caminhada de safari na Zâmbia, em 2024. O episódio não apenas marcou para sempre a vida dela e do grupo presente, como também desencadeou um processo judicial contra a empresa organizadora do passeio. Na ocasião, Lisa participava de uma caminhada guiada com outros turistas, margeando um rio sereno, típico cenário dos safaris a pé. Esse tipo de passeio é bastante procurado por pessoas que desejam vivenciar a natureza de maneira mais intensa e próxima, fugindo dos tradicionais veículos de observação. Tudo parecia estar sob controle até que, de repente, o inesperado aconteceu. Subitamente, um hipopótamo, que até então estava submerso e fora de vista, emergiu das águas e partiu em alta velocidade contra o grupo. Os hipopótamos são conhecidos por sua agressividade e territorialismo, e quando se sentem ameaçados não hesitam em atacar. A ação foi tão rápida que nem mesmo os guias experientes conseguiram evitar o impacto. Lisa foi atingida violentamente e sofreu ferimentos graves. Seu marido, desesperado diante do que presenciou, resolveu entrar com um processo contra a empresa de turismo, alegando negligência e falta de medidas de segurança adequadas para o tipo de passeio. O processo gerou grande repercussão, trazendo à tona a discussão sobre a responsabilidade das operadoras de safari em relação à segurança dos turistas. Número 7. Pânico após investida de búfalo em safari no Quênia. Safaris são, para muitos, sinônimo de emoção e contemplação da vida selvagem. No entanto, em 2020, 2 turistas no Parque Nacional Maasai Mara, no Quênia, viveram momentos de puro terror ao serem atacados por um dos animais mais perigosos do continente africano, o búfalo africano. A bordo de um veículo de safari, os visitantes participavam de uma excursão típica, que até então transcorreu tranquilamente. O grupo observava a paisagem e os animais da região, até que, sem nenhum aviso ou provocação aparente, um búfalo surgiu no caminho. Ao contrário do que muitos pensam, esses animais não são lentos nem sempre pacíficos. Eles são extremamente territoriais e podem reagir com agressividade quando se sentem ameaçados, mesmo por simples presença humana. De forma abrupta, o búfalo avançou contra o veículo com uma força impressionante, colidindo violentamente com a estrutura metálica e arremessando os ocupantes dentro do carro. A força do impacto foi tão intensa que os turistas ficaram gravemente feridos e a cena se tornou uma verdadeira luta por socorro. Os búfalos africanos fazem parte do famoso Big Five, grupo que também inclui o leão, o leopardo, o elefante e o rinoceronte, todos conhecidos pelo seu potencial letal. Apesar de não ter o mesmo prestígio visual que os grandes felinos, o búfalo é considerado por muitos guias de safari como o animal mais imprevisível e difícil de lidar na savana. Esse ataque serviu como um lembrete brutal de que, mesmo quando tudo parece controlado e seguro, a natureza selvagem pode mudar em questão de segundos. Número 6. Ataque de rinoceronte à guia no Parque Nacional do Serengeti. No coração do Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, uma operação de rotina para monitorar a população de rinocerontes negros quase terminou em tragédia em 2020. O protagonista do episódio foi um guia local, parte de uma equipe de conservação dedicada à proteção da espécie, que acabou sendo atacado por um desses animais imponentes durante uma patrulha a pé. A missão parecia simples: seguir discretamente um rinoceronte negro com o objetivo de registrar seus movimentos e avaliar o estado do animal. Os profissionais envolvidos nesse tipo de trabalho são altamente treinados e experientes, mas a imprevisibilidade do ambiente selvagem não pode ser subestimada. E foi justamente o que aconteceu naquela ocasião. Mesmo com toda a cautela da equipe, o rinoceronte notou a presença dos humanos e, interpretando-a como uma ameaça, avançou em disparada. O guia, pego de surpresa, não teve tempo de fugir. O animal o atingiu com seus chifres afiados, causando ferimentos profundos e exigindo atendimento médico emergencial. O rinoceronte negro é uma das espécies mais temperamentais da fauna africana. Com excelente olfato, visão limitada e forte instinto de proteção, ele costuma reagir agressivamente a qualquer aproximação. Seu corpo maciço e os chifres afiados tornam qualquer ataque extremamente perigoso. Graças à resposta rápida da equipe de resgate, o guia sobreviveu. Mas o episódio evidenciou os perigos enfrentados diariamente por quem atua na linha de frente da conservação ambiental. Número 5. Ataque de crocodilo durante travessia de rio no delta do Okavango. A simples travessia de um rio pode parecer uma atividade inofensiva para quem está explorando a natureza, especialmente durante um safari.
Mas, para um turista no delta do Okavango, em Botsuana, esse gesto aparentemente corriqueiro se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência, quando um crocodilo do Nilo surgiu das águas e o atacou em 2016. O visitante estava atravessando uma parte rasa do rio, acompanhado por guias, quando foi surpreendido por um ataque repentino. O crocodilo, um dos predadores mais temidos do continente, investiu com precisão assustadora, abocanhando a perna do turista e arrastando-o para baixo da água. Apesar do ataque brutal, os guias agiram com extrema rapidez. Com coragem e esforço coletivo, conseguiram salvar o turista antes que a situação se tornasse fatal. Mesmo assim, ele sofreu ferimentos graves, incluindo lacerações profundas que exigiram intervenção médica imediata. Os crocodilos do Nilo são verdadeiras máquinas de caça. Com reflexos rápidos, mandíbulas fortíssimas e a capacidade de se camuflar em águas barrentas, eles representam um dos maiores perigos dos safaris em áreas fluviais. Muitas vítimas não têm sequer a chance de reagir antes de serem puxadas para as profundezas. Esse caso mostra que, mesmo os momentos aparentemente simples e tranquilos de um safari, como atravessar um riacho, podem esconder riscos mortais. Ao entrar no território da vida selvagem, é preciso estar ciente de que qualquer descuido pode custar caro. Você ainda se arriscaria a cruzar um rio no meio da savana depois de saber disso? Número 4. Hiena invade acampamento e ataca durante a madrugada. Acampar no meio da natureza africana é o tipo de experiência que atrai aventureiros de todo o mundo. Mas para um campista no Parque Nacional Hwange, no Zimbábue, a noite de 2015 foi marcada por um susto indescritível e um ataque que quase lhe custou a vida. Durante a madrugada, com tudo em silêncio e sob um céu estrelado, uma hiena foi atraída até o acampamento. Provavelmente instigada pelo cheiro de alimentos ou pela curiosidade, ela se aproximou sorrateiramente. Em um momento de descuido, conseguiu entrar na barraca onde o campista dormia profundamente. O ataque foi rápido e brutal. A hiena, com mandíbulas potentes capazes de esmagar ossos, mordeu o homem enquanto ele ainda tentava entender o que estava acontecendo. Seus gritos de dor acordaram outros campistas, e em poucos minutos, a equipe do parque conseguiu intervir e afugentar o animal. Apesar do resgate ter sido bem-sucedido, os ferimentos foram graves. O campista precisou de atendimento urgente e ficou com cicatrizes físicas e psicológicas. O episódio também gerou discussões sobre os cuidados necessários em acampamentos dentro de áreas de vida selvagem. Embora sejam muitas vezes vistas apenas como necrófagas, as hienas também são caçadoras habilidosas e altamente adaptáveis. E quando sentem que há uma oportunidade, seja por alimento ou fraqueza da presa, elas atacam com precisão e violência. Número 3. Encontro aterrorizante com elefante. O delta do Okavango é famoso por suas paisagens e vida selvagem. Mas, em um dia comum de safari, tudo saiu do controle quando um elefante macho avançou contra um veículo cheio de turistas. A excursão parecia tranquila, com o grupo observando um elefante de longe. Mas, num segundo, o animal mudou de comportamento. Com as orelhas abertas e a tromba erguida, ele partiu para cima do carro com força total, empurrando e chacoalhando o veículo como se fosse de brinquedo. Apesar do susto e dos danos, ninguém se feriu gravemente, mas todos saíram do passeio com um novo entendimento. Elefantes podem parecer pacíficos, mas quando se sentem ameaçados, tornam-se extremamente perigosos. Seria corajoso o bastante para continuar esse passeio depois de um ataque desses? Número 2. Terror com hiena no Parque Kruger. Uma viagem em família ao Parque Kruger, na África do Sul, em 2016, acabou virando um verdadeiro filme de horror quando um adolescente foi atacado por uma hiena dentro da barraca onde dormia. A noite estava tranquila, e todos dormiam quando o menino foi acordado por uma dor lancinante no rosto. A hiena havia entrado silenciosamente no acampamento e o atacado. O barulho dos ossos e da carne sendo dilacerados foi comparado por ele ao som de salgadinhos sendo esmagados. A família correu para socorrê-lo, e os guardas chegaram rápido o bastante para afugentar o animal. O garoto sobreviveu, mas ficou com sérios ferimentos no rosto e cicatrizes para toda a vida. Um lembrete assustador de que mesmo o ambiente mais calmo pode esconder predadores prontos para atacar. Número 1. Investida de gorila em trilha de observação. A floresta impenetrável de Bwindi, em Uganda, é um dos destinos mais emocionantes do mundo para quem sonha em ver gorilas de perto.
Mas em 2019, uma caminhada que prometia ser mágica quase terminou em tragédia. Tudo corria bem, com o grupo seguindo as orientações dos guias e se aproximando de uma família de gorilas. Até que um dos machos dominantes, um imponente silverback, se sentiu ameaçado. Num piscar de olhos, o gorila avançou com força brutal contra um dos turistas. Apesar dos ferimentos, ninguém morreu, graças à ação rápida dos guias que conseguiram acalmar o animal e afastar o grupo. Mas o susto foi enorme, e todos saíram dali com uma lição clara. Por mais incríveis que sejam, gorilas ainda são selvagens e reagem com instinto. Você teria coragem de entrar nessa floresta depois disso? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!